Como é bom entregar tudo a Jesus, não é? Quero dar bem-vindo ao pastor Felipe, que está conosco. Ele foi de bênção assim que o pastor César chegou aqui, foi buscá-lo no aeroporto. E eu quero agradecer ao pastor Leonardo Salles pela graça dele e nos abençoar nessa Ebol, cedendo a casa dele para que o pastor César pudesse ficar. Agradeça pessoalmente, eu fiquei curioso em conhecê-lo, fui no YouTube e vi que realmente é um homem de Deus ali, né? Pastor Leonardo Salles. Deus abençoe, manda meu agradecimento a ele, amém? Meus irmãos, sem mais demora, nós vamos ouvir o pastor César Cavalcante. Os que não estavam aqui ontem à noite, talvez não ouviram a apresentação. O pastor César Cavalcante, ele é reitor da Faculdade Teológica Bethesda. Hoje conta com mais de 100 mil alunos, a Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Pastor César também é apresentador do programa Crescendo na Fé. Também faz debates na Rádio Musical FM. Talvez alguns de vocês, se for no YouTube colocar debate Rádio Musical, vão ouvir vários debates. Diz que esclarecendo pontos. Eu tinha certeza em certos pontos, depois de ouvir fiquei com dúvidas, não é? É também pastor da Igreja Genuína em Campinas, professor de um curso chamado Hebraico Fácil, promove vários cursos como Jesus Cristo nas Escrituras, que ele terminou e formou uma turma antes de vir para esse evento da Ebol. E o pastor César é uma bênção. Se você conhecer ele, vai ver que ele é uma bênção, um homem que conhece muito das Escrituras e um excelente debatedor. Tem hora que ele intermedia o debate, tem hora que ele é o debatedor. E como a esposa dele falou, pastora Vanessa, eu também não sei qual que é melhor, se é quando ele está só intermediando ou se quando ele debate. Eu gosto de ouvir muito ele debater. Então, sem mais demora, vamos receber o pastor César Cavalcante. Um forte aplauso em nome de Jesus. Obrigado por o senhor atender ao nosso convite. Sabemos que o senhor é um homem ocupado, mas deixou todas as atividades da rádio para estar aqui conosco e nós somos muito gratos. Essa semana é o aniversário dele. Quinta-feira ele completa mais um ano de vida, amém? É uma alegria tê-lo aqui nos Estados Unidos pela primeira vez e para celebrar mais um ano da sua vida. Deus abençoe, pastor. Bom dia, irmãos, paz de Jesus. Amém. Uma alegria estarmos juntos, ouvindo palavras tão profundas, maravilhosas. Pastor Sérgio, pastor Luiz, Deus abençoe. Fui muito abençoado pela ministração de vocês. Glória a Deus. Eu fiquei como Jó aqui, né? O que eu temia me sobreveio, porque agora é quase meio-dia, tá todo mundo já com fome e tal. Tô igual o pastor Gesiel ontem, né? Que ele pegou na última parte. E eu imagino que eu vou ter 1 hora, mas eu prometo para vocês que eu não vou usar esse tempo. Então fica tranquilo aí, então vai dar tudo certo. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo a Timóteo. E vamos aprofundar um pouquinho mais. Obrigado. E vamos aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a graça de Jesus, a graça salvadora, né? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler a partir do só o verso 16, como se fosse um texto áureo, para basearmos o assunto. O assunto que eu vou falar aqui é os pilares da redenção, da graça. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto por anjos, pregados entre os gentios, crido na glória, ou melhor, crido no mundo e recebido na glória.
Ontem eu tratei com vocês um pouco sobre os movimentos de Deus. Deus está em movimento. E nós entendemos biblicamente que a graça de Deus é anterior à própria existência. Por isso, dizemos que antes que Deus dissesse haja luz, Ele disse haja cruz. A cruz é anterior à própria existência. E para a gente entender um pouco mais, aprofundar um degrau a mais crescermos um degrau a mais nessa compreensão, precisamos definir então esse conceito da redenção. O que é redenção? A palavra redenção, se você buscar, por exemplo, é óbvio que a Bíblia não tem latim, né, na Bíblia, mas a definição dessa palavra em latim é bem legal, porque o prefixo re significa em latim tornar, né? Tipo repetir, pedir de novo, refazer, fazer de novo, reorganizar, organizar de novo, né? E é uma junção de duas palavras, esse prefixo que tem a ver com a repetição, e a palavra é empítio, que é uma compra cujo comprador não abandona o comprado, mas o adquire para si. E aí, isso significa, então, vamos tentar entender, então significa que redenção é tipo uma recompra, como é que eu vou dizer? Eu vou me tornar dono de novo, né? Basicamente sim. Bom, quem compra? Quem compra, o que compra? Na redenção, essa palavra é uma palavra que remete a uma compra. Você foi comprado, lembra? Fomos comprados por bom preço. Então, quem compra, o que compra, como compra, de quem compra, por que compra, quando acontece essa compra e tal. Eu deixei aí no material de vocês. Deixa eu ver aqui o horário direitinho. Agora são 5 para meio-dia e eu falei que não vou falar 1 hora. Então, vocês me pegam aí na saída. Eu não vou usar todo o tempo, não. A gente tem que entender primeiro essa ideia, né? Por que eu sou redimido e essa ideia é recomprado? Por que recomprar? Eu tinha sido comprado antes? Bom, ontem nós falamos sobre a criação. A primeira compra, para a gente falar sobre redenção, readquirir, vamos entender assim: a primeira vez que a humanidade pertence a Deus é na criação. Por quê? Porque Deus é o Criador, sendo Ele o Criador, Ele é dono de tudo que Ele criou. Faz sentido? Ele criou o homem, então o homem pertence a Ele. Deus, como Criador, é por direito dono de tudo que Ele criou. Mas o homem que Ele criou rompeu com Ele. E lá no texto de João, 1 João, coloca aí, 1 João 3, verso 8, diz assim: aquele que pratica pecado é do diabo, pertence ao diabo. Aliás, Jesus em João 8,44, né, vocês têm por pai, o pai de vocês, o dono de vocês é o diabo. Então, diante do pecado, o homem passa a ter um novo dono, o homem passa a ter um novo senhor. E essa configuração oferece duas possibilidades. Primeiro, Deus pode deixar que o homem siga seu destino longe dele, porque nós vimos que tudo que existe em Deus. Se você rompe com Deus, você está rompendo inclusive com a sua existência. Por isso que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Se eu matar alguém, eu estou pecando contra a pessoa que eu matei, mas por que contra Deus? Porque Deus disse não matarás. Então primeiro você está rompendo uma lei de Deus. Está rompendo... Primeiro o seu problema é com Deus. Depois é com a pessoa que você matou, prejudicou, coisa assim. Todo pecado é contra Deus. Então quando o homem rompe com Deus, ele assume uma independência. E aí, Deus pode deixar que o homem siga seu destino eterno para longe de Deus, ou seja, partir para a inexistência, ou para perecer eternamente longe de Deus, como falamos. Mas tem uma outra possibilidade. Deus tem a opção de resgatar esse homem. Resgatar esse homem. Então, Deus pode abandonar o homem que rompe com ele. Deus pode enviar esse homem para o inferno eternamente, lá para o lago de fogo, e Deus pode optar pelo resgate. E a Bíblia diz que Deus opta pelo resgate do homem perdido. E nesse resgate, Deus então precisa comprar o homem perdido. Entende por que é redenção? Comprar novamente o homem perdido. Então, Senhor, mas eu não estava no Éden.
nós estávamos, porque nós estávamos representados em Adão. Todos nós estávamos em Adão, literalmente. Não estou falando só, espiritualmente, mas não só espiritualmente. Você é filho do teu pai, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, que é filho do pai dele, termina onde? Adão. Termina em Adão. Todos nós estávamos em Adão, realmente, biologicamente, espiritualmente, moralmente. O Adão é o cabeça federal da raça humana. Então, tudo que acontece em Adão, nós somos a descendência de Adão. Isso, por exemplo, não acontece com os anjos. Por que a morte de Cristo não salva anjos? Porque, diferentemente dos anjos, dos homens, os anjos foram criados cada um uma unidade. Os anjos não se procriaram. Deus não fez um anjo, da costela do anjo tirou uma anja, e aí eles foram se procriando e tem um monte de anjo. Cada anjo é uma unidade. Cada anjo é uma unidade, diferente da raça humana. Uma vez uma pessoa estava reclamando, não sei, eu estou revoltada com Deus, eu não sei porque que Deus me fez assim, não sei o quê. Eu falei, mas Deus não te fez assim. Não, como não? Então quem é que me fez assim? Falei, Deus só manipulou o barro uma vez. E fez uma pessoa, que é o Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. E aí você herda as características genéticas, inclusive do teu pai, da tua mãe, a cor do teu cabelo, a tua cor, enfim, tudo isso aí é resultado da loteria genética. Deus manipulou o barro uma vez. Eu não estou dizendo que Deus não está no controle, não é isso. Mas as pessoas têm essa compreensão. Por que a morte de Cristo não vale para salvar os anjos? Porque senão Jesus ia ter que morrer por cada anjo. Não tem como. A constituição angelical é diferente da constituição humana. Por isso, quando a Bíblia apresenta Jesus como o último Adão, no primeiro Adão nós caímos, e aí todos que vêm de Adão estão caídos. Pensa que esse computador aqui é uma forma de bolo. E aí ela cai de quina. Quando cai de quina, o que acontece? Amassa a quina. Tem que jogar a forma fora? Não, dá para usar. Não tem uma forma amassada lá em casa que amassou e tal, mas tudo bem, dá para usar. Não condenou a forma. Mas qual que é o problema? Todo bolo que sai dessa forma é deformado. Adão é a forma. O Adão caiu. Todos nós caímos em Adão. A partir de Adão, todos nós caímos. Por isso nós nascemos pecadores. O homem não é pecador porque peca. Ele não é pecador a partir do primeiro pecado. Ele peca porque ele nasceu pecador. Ontem nós falávamos sobre ninguém aprendeu a mentir, mas todo mundo mente, ou já mentiu. Então, Deus tem dois caminhos diante do pecado do homem: abandoná-lo ao seu destino ou resgatá-lo. Só que agora, por causa do pecado, o homem tem um novo dono. Então, se Deus quiser um de volta, tem de comprar. Se Deus quiser resgatar o homem, o que é resgatar? Você só pode resgatar alguma coisa que já era seu. Senão não é resgate. A salvação é um resgate. E por que Deus está resgatando? Porque nós nos perdemos. Então Deus já foi o Senhor da humanidade, ali representado em Adão e Eva. E agora Ele está resgatando o ser humano perdido. Se Deus quiser um relacionamento com o homem pecador, tem de comprá-lo. Então na redenção, Deus é o sujeito principal. Amém? Na redenção, Deus é o sujeito principal. E nós? Bom, nós somos o objeto da compra. Nós somos o produto que está nessa mesa aí para ser readquirido. E o diabo? O diabo se tornou o proprietário, no sentido lá em 1 de Pedro 3, todo aquele que comete pecado, vive em pecado, é de Satanás, porque a Bíblia diz que todos pecaram, então todos nós estamos nessa mesma situação. E Jesus? Bom, Jesus é o Redentor. Por quê? Porque é com o sangue de Jesus que será possível que foi possível você e eu sermos adquiridos, readquiridos, recebidos por Deus, retomados por Deus, redimidos por Deus. Então a redenção significa que Deus está comprando essa criatura que se perdeu. A que preço? Todo o sangue do Filho de Deus. Por isso ele é o Redentor. A palavra hebraica ali, aquele que redime
aquele que paga a fatura, e ele pagou com o seu sangue o nosso resgate. No século XII, havia um dos doutores da igreja chamado Anselmo de Cantuária, Santo Anselmo, e ele dizia assim: uma ofensa feita a um soberano não pode ser reparada por um vassalo. É óbvio que ele está, no século XII, ele está no contexto do feudalismo europeu e tudo mais, mas o que ele está dizendo é o seguinte, que quando ele fala que uma ofensa feita a um rei soberano não pode ser reparada por um simples vassalo, ele estava tentando explicar que a ofensa eterna feita contra Deus no Éden não poderia ser reparada por alguém que não fosse eterno. E lá no Éden, o homem rompeu com essa questão da eternidade. A vida eterna só pode ser adquirida agora pela graça de Deus. Logo, ninguém menos do que Deus poderia reparar o pecado original, já que um ser humano, até então perfeito, Adão era perfeito, certo? Certo ou não? Um ser humano perfeito rompeu por meio de uma ofensa a ordem dada pelo Deus soberano. Se atente à figura narrativa, um ser humano, o Adão era carne e osso, só que ele era perfeito. Eu estou falando antes da queda. Ele era carne e osso, mas ele era perfeito. E aí ele rompe uma ordem divina, de um Deus que é eterno. Para pagar essa fatura, para pagar esse boleto, não é só pedir desculpa. Não é só, foi mal, não é isso que eu queria e tal. Não, para pagar essa fatura, esse preço era preciso, primeiro, um ser humano perfeito. Temos, depois de Adão? Não. Primeiro, porque quem rompeu com Deus é um ser humano perfeito. Depois, para pagar essa fatura, tinha de ser um ser humano eterno, porque ele rompeu com Deus que é eterno. Por isso, Jesus Cristo é apresentado na Bíblia como o único mediador entre Deus e os homens, porque só Jesus Cristo, porque aceitou a encarnação, pode cumprir estes requisitos. Ele pagou esse preço infinito para reparar uma ofensa que era infinita. Por isso, só um Redentor Deus poderia satisfazer uma exigência desse tamanho. Veja só, a ofensa do Adão foi infinita, porque Deus é infinito, é eterno, logo para pagar essa fatura tinha de ser alguém cuja dignidade fosse infinita. Porém, a ofensa foi causada pela natureza humana, e logo para pagar essa fatura tinha de ser alguém com essa natureza. Por isso, só seria possível pagar essa conta se Deus se tornasse um homem e morresse pelos pecados da humanidade. A encarnação de Jesus não é porque ele achava legal, eu acho legal, eu quero lá passar 30 e poucos anos lá entre eles para conhecer como eles. Não, essa é uma necessidade para a redenção. E para isso seria necessário uma quantidade infinita de amor, porque Jesus vai ter de deixar a sua glória, assumir a natureza humana, assumir a natureza do ofensor, não que ele seja ofensor, não que ele tenha cometido pecado, o autor aos Hebreus fala isso, mas se não fosse assim, a redenção não funcionaria. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, porque ele aceitou assumir a forma humana e ser obediente até a morte e morte de cruz. Na sequência, eu deixo aqui para a gente pensar os pilares dessa redenção. Quais são os pilares dessa redenção? Eu vou deixar aqui 4 pilares da redenção e a gente vai rapidamente passar por cada um deles. E quais são eles? A encarnação de Cristo, da qual estou falando agora. Depois, o sofrimento de Cristo. Os teólogos católicos gostam de chamar de paixão de Cristo. Eu acho que está errado. A paixão de Cristo. Pastor, mas peraí, o sofrimento, do que isso tem a ver com a nossa redenção? Como é que o nosso Redentor realizou a redenção? Morrendo. Como? Jesus morre como um bandido. Você sabe que o nosso Salvador morreu com o nome sujo. O nosso Redentor morreu com passagem pela polícia. Ele foi preso. E não apenas, ele sofreu barbaramente. E o que essa mensagem? Qual a mensagem do sofrimento de Cristo? É o segundo pilar. O terceiro é a morte. E o quarto é a ressurreição. São os 4 pilares que garantem a nós a redenção. Então, nesse primeiro, falando sobre a encarnação, a ofensa foi eterna, causada por uma natureza humana.
A única forma de redimir a humanidade seria alguém cuja natureza fosse humana, porém cuja dignidade fosse eterna. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João capítulo 1. Ou Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós também o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que existindo de uma forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Vocês conhecem o texto. E a encarnação de Jesus, por exemplo, juridicamente, não sei se estou me fazendo entender nesse momento, mas juridicamente, a redenção não podia ser apenas uma palavra, dizendo assim, eu vou perdoar, porque isso comprometeria o caráter justo de Deus. A redenção acontece. Por que a igreja é chamada de noiva? Quando Adão Deus percebe que ele estava só, viu Deus que não era bom que eu vivesse só, isso é Gênesis capítulo 2. O Adão era perfeito, sim ou não? Sim. Perfeito, eterno, tudo bem, lá no jardim. Aí Deus, para trazer a esposa do Adão, veja, a Eva não foi feita do pó da terra como Adão. Isso está lá em Coríntios capítulo 11. Deus manipulou o barro uma vez. Todos nós temos um único descendente. Ou melhor, ascendente. Todos nós temos um único ascendente comum, Adão. A Eva, ela sai de Adão já. A Eva, por definição, ela sai de dentro de Adão primeiro. Tá certo? Por que isso é importante? Para a gente entender esse conceito da redenção. Adão, a palavra hebraica para Adão significa humanidade. Adão, filho perfeito de Deus. Adão perfeito, eterno, está tudo funcionando. Sem cair, está tudo bem. Falava com Deus o tempo todo. Tá. Deus, para gerar-lhe a esposa, fez com que ele caísse um sono profundo. Pensa numa anestesia geral, alguma coisa assim, um coma induzido. E do lado de Adão, da costela de Adão, lhe provê a sua esposa. Jesus, filho perfeito de Deus, certo? Jesus, filho perfeito de Deus. Na cruz, Jesus dorme o sono da morte. E o que acontece quando Jesus morre? Vai o rapaz lá e faz o quê? Ao lado de Jesus. Igual no Adão. E o que sai? O sangue e a água. Uma alusão clara ao batismo, à ceia do Senhor, ao sangue de Cristo. Aliás, é o próprio sangue de Cristo, não é nem mesmo uma alusão. Ou seja, assim como Deus fez o Adão cair nesse sono e do seu lado lhe proveu a sua esposa, Jesus Cristo morrendo na cruz, do seu lado sai a sua noiva, a igreja. E a igreja, ela só existe por causa da encarnação de Jesus Cristo. São 4 pilares: a encarnação, a paixão, a morte e a ressurreição. Encarnação. Por que ele precisou encarnar? Porque a natureza humana rompeu com Deus. E para pagar esse boleto tinha que ser alguém da mesma natureza. Por que não um anjo? Porque anjos são criados, não são eternos. Eles têm um ponto na eternidade onde eles não existiam. Porque a Bíblia diz que de eternidade a eternidade, ele é Deus. O que é de eternidade a eternidade? Quando não existia tempo no começo e quando não existia tempo no final, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Qualquer pessoa criada dentro desse espectro não tem condição de divindade. Por isso, ele precisou encarnar. Amém? Amém. Segundo pilar da redenção tem a ver com a paixão de Cristo. Por que Jesus precisou sofrer? Entendemos a necessidade da encarnação, beleza, mas por que o sofrimento? Por que Jesus não podia morrer como uma pessoa comum? De AVC, sei lá, de infarto, morreu dormindo, os discípulos chegaram no outro dia e ele estava morto. Por que não foi assim? Por que Jesus não morreu numa cama quente como Jacó, como José, como Abraão, como Davi? Por que ele teve de morrer como um bandido? Por que o nosso Salvador morreu como um bandido? Veja, na encarnação, entendemos, ele teve de encarnar.
Na paixão, que eu estou chamando aqui, paixão, mas o sofrimento de Jesus, Jesus tem a morte de um bandido, ele é preso pelos policiais. Ele é julgado, ele é fichado, ele é sentenciado, ele cumpre a sentença, ele é espancado, ele passa pelo flagelo. E Jesus morre como um bandido. Mas não apenas como um bandido. Jesus morre como o pior bandido. Vamos entender. Jesus morre por mãos romanas. A condenação é judaica, mas o esquema da morte são os soldados romanos. E lá, na cultura de Roma, é diferente da cultura judaica. A pena de morte para a cultura judaica é a morte por apedrejamento. A pena de morte na cultura romana é a crucificação. Né? Tem outras penas, por exemplo, o degolamento. O apóstolo Paulo foi degolado, decapitado, tal, mas a crucificação é a mais vergonhosa de todas as mortes. Geralmente atribuída aos piores bandidos, aqueles que têm que passar vergonha, não somente como Paulo, colocar a cabeça no cepo de madeira e separar a cabeça do corpo. Não, mas ficar exposto horas e horas, dias e dias, muitas vezes. Não é exagero em dizer que a morte de Jesus é a sentença dada ao pior bandido de todo o império. Lembrando que Roma era o grande dominador do planeta. E a pena de morte pela crucificação é a pior de todas as sentenças do maior império do planeta. Eu estou falando isso porque, em outras palavras, Jesus Cristo morreu a pior morte do pior bandido do mundo à época. Então, de todo mundo, quem dominava? Roma. Qual é a maior sentença de morte? A crucificação. Quando a pessoa cometia um crime, ela podia ir presa, podia apanhar em praça pública. O apóstolo Paulo, por exemplo, já apanhou em praça pública e tal. Se fosse um criminoso culpado, podia ir para as galés, remar até a morte lá no barco, como no filme Ben-Hur. Ou então ele poderia ser condenado a trabalho forçado nos campos, ou ele poderia ser decapitado. Mas quando o criminoso era da pior espécie, morria pendurado numa cruz para que todo mundo visse. E essa foi a sentença do nosso Salvador. O nosso Salvador, para operar a redenção, morreu pendurado numa cruz, publicamente exposto. E por que Jesus morre como o pior pecador? Existe uma razão. Porque quando Jesus vai à cruz, ele desce no último degrau da dignidade humana. Ele desce no último degrau. Quando ele morre como um bandido, ele está mostrando que ele chegou no último degrau que um homem podia chegar. Qual o pior ser humano que existe? Pensa aí. Fulano porque fez isso, Beltrano que fez isso, aquele caso daquele cara que fez isso, aquilo lá. Qual o pior ser humano que pode existir na face dessa terra? Se você existisse há 2000 anos atrás para responder essa pergunta, eu ia dizer, que tipo de tratamento esse cara merece? Você diz, um cara desse é a morte de cruz. Não é nem a decapitação, é a morte de cruz. Logo, na encarnação, Jesus Cristo veio. Mas na paixão, ele desceu ainda mais. Ele desceu quando deixou a sua glória e baixou até aqui. Chegou até aqui. Através da encarnação. O verbo se fez carne. Só isso já é inimaginável. Inimaginável. Quando a Maria falou para o anjo, não vai dar. Por que não vai dar? Porque eu sou virgem. Eu não tenho relação e tal. E o Gabriel falou para ela assim, para Deus tudo é possível. Sabe, eu acho que o Gabriel está falando essa frase mais para ele do que para ela. Porque ele sabia o que era Jesus antes da encarnação. Ela não. Ele falou, peraí. Ele disse que ele vai descer num nível que ele vai caber no útero dessa garota. Ele falou assim, depois do que eu ouvi, para Deus nada é impossível. Isso aí não é um problema para Deus. O Espírito Santo vai descer sobre você e vai dar tudo certo. Mas na paixão, há uma outra descida, a descida moral. Na paixão, no sofrimento, Jesus, ele não morre como apenas um mártir, pregando em praça pública como Estevão. Ele morre como um bandido, condenado, sentenciado. Os carimbos. Jesus morreu com o nome sujo. Jesus morreu pela polícia. Jesus morreu tendo em volta da sua cruz religiosos cantando hinos e salmos de libertação.
Quando o criminoso era da pior espécie e morria nu numa cruz. Exposto numa cruz. E essa foi a sentença do nosso Salvador. Por que Jesus morre como o pior pecador? Porque ele tem uma mensagem. E a mensagem é a seguinte: esse sangue alcança quem está no último degrau da dignidade humana. Não é somente uma questão meritória, como disse o pastor. Não é somente uma questão, eu sou um pecador, que tipo de pecador que você é? Eu sou um pecador light. Tem light, tem não sei o quê. Para você, então tá bom. Não. Jesus Cristo desceu no último degrau. Pensa numa escada que vai no último degrau do porão do inferno, da dignidade humana. Não estou falando inferno teologicamente, estou falando da dignidade humana. E Jesus desce quando encarna, mas na paixão, no sofrimento, ele vai até o último degrau. E no último degrau, ele volta de lá resgatando um bandido. Lembram dessa história? Ele volta de lá dizendo: eu fui ao último degrau. E no último degrau, eu arrebatei do inferno uma alma. No último degrau da dignidade humana, eu venho com uma pessoa para reinaugurar o paraíso. Porque o Adão foi expulso do paraíso e depois Deus colocou querubins para guardar o paraíso. E agora, quando Jesus morre na cruz, ele fala para o bandido: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O paraíso vai ser aberto a partir de agora. O paraíso, as portas do céu estarão abertas a partir de agora, porque eu vim até o último degrau da dignidade humana, e no último degrau há um grito no último degrau. Quem mais aqui quer? Quem mais aqui tem interesse? Tem alguém que chegou nesse último degrau e precisa de graça? Pode vir, é comigo. Essa é a mensagem da morte, ou melhor, da encarnação e do sofrimento de Jesus. Aliás, ele não traz, a morte de Jesus não livra somente um bandido, mas ele livra dois. Porque quando Jesus entra no tribunal, tem um outro bandido condenado. Quem era? O Barrabás. Esse nome não é hebraico, é aramaico. Porque em hebraico, a palavra para filho é ben, mas em aramaico é bar. Bar, Abas, significa filho do Abba. Mas esse filho do Abba, como nós, não deu certo. Se afastou. Se distanciou tanto que se tornou um bandido com morte nas costas. Mas quando Jesus chega no tribunal, ele está no penúltimo degrau ali da dignidade. Porque o último é o cara que já está cumprindo a pena, que ele vai lá buscar. Lembra? Mas agora ele chega nesse degrau e está lá o Barrabás. E o Barrabás, como é que ele sai daquele tribunal? Ele sai de cabeça erguida pela porta da frente, com a ficha limpa. E se ele parasse no blitz, no próximo quarteirão, ele ia dizer assim: puxa meu nome aí, pode puxar. Está aqui meu documento, eu sou o Barrabás, eu sou o filho do Abba. E a minha ficha está limpa. Não contente, ele desce agora no último degrau, onde tem outro filho do Abba, mas que a sentença já está na metade. E esse outro filho de Deus, o ladrão, que o padre Antônio Vieira gostava de chamar de o bom ladrão, o ladrão que se converte, esse filho de Deus, ele já está na metade da sentença. Aliás, se você depender do primeiro evangelho, de Mateus capítulo 26, a Bíblia diz que ele começa amanhã xingando Jesus. Cara, para um pouquinho, seu assunto é graça. O cara que inaugurou o paraíso, 3 da tarde, aquele mesmo dia ele começou amanhã xingando Jesus. Vê o que é graça? Ele começa o dia maldizendo Deus e termina a tarde andando de mãos dadas com Jesus nas ruas do paraíso. Isso é Jesus indo ao último degrau da dignidade humana e dizendo: quem mais? Quem mais? E essa mensagem, a mensagem de que na paixão Jesus vai ao último degrau, é a mensagem que nós devemos pregar.
Não importa. Ah, mas fulano... Eu estou falando isso porque nós temos uma mania, nós evangélicos, temos uma mania de tentar moralizar a graça. De chegar e falar, não, mas para fulano, o cara matou, saiu no Fantástico, o cara fez não sei o quê, picou o corpo em não sei o quê, o cara estuprou não sei quem, o cara... Pois é, quando Jesus desce no último degrau da dignidade humana, ele morre como não apenas um pecador, mas ele morre como o mais desgraçado de todos os pecadores. E essa descida tem uma mensagem: há espaço na graça para o pior desgraçado, para o pior miserável, para o pior pecador, porque Jesus Cristo desce no último degrau. Timóteo 1,15 diz assim: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O terceiro pilar da redenção é a morte de Cristo. É na morte que Jesus... Lembra que eu falei do boleto? É na morte de Jesus, é o sangue de Jesus que paga esse boleto. E essa morte de Cristo, ela é tão emblemática que dividiu o mundo, a história do mundo em antes e depois dele. Essa morte de Cristo é tão emblemática que dividiu a Bíblia, que você tem aí, em Antigo e Novo Testamento. E veja, eu não estou falando isso pro forma, assim, é verdade. O Novo Testamento não começa em Mateus 1. Eu estou falando teologicamente, a gente está numa escola. Em Mateus 1 começa a história do Redentor, a história da redenção e tudo mais. Mas o Novo Testamento começa com a morte de Cristo. Quem diz isso? A Bíblia. Onde? Hebreus 9,16. Coloca na sua Bíblia, Hebreus capítulo 9, verso 16. Diz assim: aonde há testamento, é necessário que aconteça a morte do testador. Porque um testamento só é confirmado em caso de morte, visto que de maneira nenhuma terá força de lei enquanto vive o testador. Quando Jesus Cristo morre na cruz, aí a graça de Deus é inaugurada. A graça de Deus é com a morte de Jesus. Ah, o pastor falou que a Bíblia está errada, porque Mateus... Não, estou falando disso. Estou dizendo assim, se você vai ter... Eu estou teologando aqui com vocês, entende? Que efetivamente, isso explica um monte de coisa. Porque Jesus guardou o sábado e nós não? Porque ele está na antiga aliança. A nova aliança é com a morte de Cristo. A morte é o sangue da nova aliança que inaugura o Novo Testamento. Ah, você tem um pai rico e ele te deixou uma fazenda. Tá, seu pai está vivo? Tá, então ele não te deixou a fazenda ainda. Só está prometido. Seu pai precisa morrer para você assumir a herança. A graça de Deus é inaugurada não quando Jesus é preso, quando ele nasce, quando ele encarna, quando ele promete. Lá em Jeremias 31, eis que vem dias que farei com vós uma nova aliança, não sei o que lá. Não, a nova aliança é inaugurada. Lembra? Quando o sangue de Jesus Cristo verte, nasce a igreja, a noiva do Senhor. O testamento que garante tudo que tem a ver com a redenção depende da morte real de Jesus, não da promessa da morte. Depende da morte de Jesus. Ele não morreu na cruz. Jesus não morreu na cruz para fazer um protesto. Jesus não morreu na cruz para virar história. Jesus não morreu na cruz para impactar a sociedade. Ele morreu porque era o único jeito de redimir, de resgatar, de reassumir a questão de ser o dono por direito da humanidade. Lembra que a gente está falando da redenção. Trazer de volta a morte de Cristo é o preço pago na redenção. No nascimento, ele se habilita, na encarnação, né? Ele se habilita para salvar, porque a natureza é humana e a dignidade é infinita. Adão rompeu com Deus. Adão era humano, porém era eterno. E aí Jesus encarnou para ser habilitado a pagar essa fatura. Na paixão, ou no sofrimento, ele mostra que a salvação alcança o mais desprezível de todos os homens. Mas é na morte que ele paga o preço exato para redimir a minha alma, a sua alma, e para se tornar o nosso Senhor. E o último degrau, ou melhor, e o último pilar da redenção tem a ver com a ressurreição. Na ressurreição,
Jesus deixa uma mensagem poderosíssima. A sua morte não é o fim. A morte não é mais o fim. Pensa num jogo que você está assistindo, um jogo de futebol, e teu time está perdendo, mas está naquele momento que está reagindo o tempo todo, está tentando e tal, mas você olha no relógio e está dando 46 minutos já do segundo tempo. Aí aparece lá 1 minuto só de acréscimo. Fala que acabou. Aí imagina que o juiz vai se encaminhando para o centro do campo, você fica desesperado. E o juiz vai lá e levanta a mão, aponta para o centro do campo e apita. Aí você vira as costas, mas você continua ouvindo e você volta para a TV e o jogo continua. O juiz apitou o fim, mas está todo mundo jogando. Ninguém quer saber. Ninguém continua jogando. A bola sai lateral, cobra lateral e tal, e o juiz fica apitando para terminar e ninguém termina. Isso é a morte diante da ressurreição de Cristo. É um fim que não acaba. A partir da morte de Jesus, existe uma mensagem de que a morte não é mais o fim. A ressurreição de Jesus mostra para nós que nós não precisamos mais ter medo da morte. Hebreus capítulo 2, versículo 14 diz assim: visto que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que através da sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão e andavam assim por toda a vida. Acabou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou, se ele tivesse apenas morrido é uma coisa, mas ele ressuscitou. A mensagem da ressurreição é a seguinte: não sei teu nome, não sei o que o médico falou para você, eu não sei. Mas eu sei o seguinte: a morte não acabou. A morte não é mais o fim. A morte de Jesus diz para mim e para você que nós não precisamos ter medo, porque a vida não acaba com a morte. Você está vivendo aqui, glória a Deus, que bom. Se você amanhecer, o dia de amanhã, que é sábado, né? Se você amanhecer o sábado, então Deus está com você. Se você não amanhecer o sábado, você está com Deus. Mas o que importa é que não acaba mais. Ou seja, enquanto Jesus ressuscita, ele tem uma mensagem para nós, que é o seguinte: tem mais coisa do lado de lá, que nós não vemos, que nós não sabemos. A morte não é o fim. Veja o que diz Coríntios capítulo 15, versículo 50. Isto afirmo, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade, se cumprirá a palavra que onde está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Sabe que na cultura grega, aliás, isso nós herdamos essa ideia, a morte é desenhada como um ser assim, com um garfo, uma foice, é uma foice, né? Tipo uma foice, e aqui Paulo está dizendo assim: aí, cadê o seu negócio? Cadê o seu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa mensagem por si nos enche de esperança, porque nesses 4 pilares, encarnação, ele veio para nos buscar, para nos resgatar. No sofrimento, ele não apenas veio, Jesus não veio para salvar os pecadores melhores. Jesus não veio para salvar os pecadores menos contaminados. Jesus veio para salvar os piores pecadores. Essa é a mensagem da encarnação. Ou melhor, do sofrimento. Na morte, efetivamente, inaugura-se o Novo Testamento. E na ressurreição, é a mensagem que a nossa morte não é mais o fim.
Prometi que ia terminar antes, estou parando agora. Deus abençoe vocês. E na parte da tarde a gente continua, se Deus quiser. Deus abençoe.